Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Fincat, e trago para vocês mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que não conhece essa série, a gente sempre traz algum founder, algum especialista, algum atuante nesse universo das fintechs brasileiras, para a pessoa falar um pouquinho mais dela, falar mais sobre a solução e contribuir para esse ecossistema. E hoje, mais uma vez, um bate-papo para lá de especial. Hoje estou aqui com o Rodrigo Cabernitti, ele que é co-founder da fintech Gira Mais. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Vitor? Prazer falar com você, com seus O ouvintes. prazer é sempre o nosso, agradecendo mais uma vez a participação. E queria que, para início de conversa, você falasse um pouquinho mais sobre quem é você, até chegar a esse cenário atual que você acabou fundando a fintech Gira Mais. Bacana. Bem, eu sou o Rodrigo Cabernitti, um dos fundadores da Gira Mais. Eu e o co-founder Sérgio Spiller, a gente veio do mercado de bancos, né, bancos de investimento. Eu trabalhei quase 20 anos com crédito e com mercado de capitais, uma boa parte desse tempo em bancos internacionais, né, fora do Brasil, cobrindo a América Latina e Europa. E na época da Olimpíada do Rio, mais ou menos, a gente, né, naquele período pós-impeachment da Dilma, a gente resolveu sair dos bancos e começar a correr atrás do nosso sonho, que era empreender. A gente viu no mercado de crédito PJ uma oportunidade muito grande. Não sei se vocês lembram, naquela época, em 2016, o grande tópico no mercado financeiro era essa disrupção que estava vindo através dos dados, né? Dados alternativos para a tomada de decisões. E a gente teve um insight aqui que existia um ecossistema no Brasil que tinha um API disponível no mundo de PJs e você tinha muita informação e, apesar do ciclo recessivo, você tinha crescimento, que era o Mercado Livre. O Mercado Livre crescia 70% ao ano, 80% ao ano, já tinha 200, 300 mil PJs operando. A gente achou ali um ecossistema onde a gente pudesse plugar e trabalhar os dados para tomar decisão de crédito. Então, a gente começou por ali, e hoje a gente é uma empresa que tem 5 anos já de atividade. A gente já levantou mais de 400 milhões de reais, conseguiu 400 milhões de reais em empréstimos. Temos escritórios no Rio e São Paulo, e no nosso segmento eu acho que a gente é conhecido ali por utilizar muitos dados e ter muita tecnologia envolvida na nossa atividade. Então, eu acho que é um prazer falar com você aqui nesse canal e com seus ouvintes. Eu acompanho também as outras entrevistas que você fez, então é um prazer estar aqui com você. Opa, é um grande prazer para a gente. E você falou agora no finalzinho de algumas palavras que eu quero utilizá-las para fazer essa próxima pergunta, né? Você falou dessa questão de dados, tecnologia. Eu queria saber como que foi essa sua transição de carreira do mercado financeiro tradicional ao ponto de chegar numa startup, numa fintech. Foi um processo tranquilo? Foi um processo árduo? O que que você deixaria de moral da história para o pessoal que está nos ouvindo? Olha, eu acho que para um determinado perfil de profissional, essa transição pode ser prazerosa, pode ser boa, mas ela envolve um monte de aspectos, né, que a pessoa precisa estar preparada, né? Você acaba assumindo muito mais riscos. Normalmente, quando você trabalha no mercado financeiro, você é bem especializado, né, em alguma atividade ou poucas atividades. Na hora que você vai empreender, principalmente no segmento envolvendo, né, tecnologia financeira, você começa a ter uma necessidade de ficar muito amplo. Mas, né, eu estava falando, a gente começou dentro do Mercado Livre, lá financiando o seller. Com 8 meses de operação, veio a greve dos caminhoneiros. Então, imagina, né? Seller Mercado Livre é quase que uma operação logística, né? Então, desde cedo, né, para você operar no mercado aqui no brasileiro, você precisa ter bastante resiliência, mas eu recomendo para quem tem esse tipo de perfil de seguir os sonhos e correr atrás, que vale a pena. Pô, muito bacana. E acho que um outro ponto legal de ouvir de você é sobre essa questão dos ciclos que a gente passa no mercado financeiro que acabam impactando PJs, PJs, pessoas físicas. Então, você comentou época de impeachment, greve dos caminhoneiros. Como que é ser um co-founder de uma fintech nesse cenário de tanta instabilidade que a gente vive?
Eu acho que desde que a gente começou, nesses 5 anos, a Covid, sem dúvida, teve o maior impacto, né? A gente estava vindo numa fase onde várias fintechs, né, muitas operações novas de crédito estavam surgindo, porque a taxa de juros começou a cair, né? Teve um cenário ali onde, né, o crédito começou a ter mais demanda, então tinha um cenário propício. Com a Covid, parou um pouco, né, essa vinda de novas plataformas. Então, de um lado, não vieram novos concorrentes, e a gente perdeu alguns outros concorrentes que pararam de operar, né? Quem estava muito no início da operação teve dificuldade de levantar capitais, tanto de equity quanto de funding para a carteira. Tendo dito isso, obviamente, olhando para trás, é mais fácil falar, né? Que provavelmente foi uma das melhores experiências para alguém que está aprendendo a empreender, que está aprendendo a tocar um business, você passar por um estresse desse e conseguir, né, se reequilibrar, colocar o negócio de volta no trilho e voltar a crescer. Então, eu lembro quando estourou a primeira onda da Covid, a gente foi pego de surpresa, né? A carteira teve que virar de cabeça para baixo para receber o máximo possível, refinanciar, entender os clientes, ganhar tempo. Mas no segundo semestre, mesmo antes da segunda onda, a gente já estava captando equity, dívida, né? A gente foi a única fintech naquele ano que conseguiu acessar o mercado público com uma debênture. Então, a gente conseguiu surfar um cenário extremamente difícil, de uma forma bastante positiva, eu acho. Então, acho que, né, um investidor internacional olha para o Brasil, vê um mercado complexo, mas ele já enxerga, né, uma série de founders assim, que vem com muita experiência, tem muitos second, third time founders aqui também, que vêm com essa experiência e que conhecem o mercado. E você precisa dessas pessoas para operar num mercado como o Brasil, que por si só é um dos mercados mais interessantes, né, para fintechs no mundo. Então, né, aquele sentimento meio misto, assim, né? O Covid foi super difícil, mas agora, olhando para trás, acabou, né, elevando o patamar, né, de todos os nossos controles da operação como um todo. No final, acho que valeu a pena. Muito bom. E eu sou muito fã de vocês por estar numa categoria de fintechs que precisava muito aqui no Brasil a gente ter as alternativas, né? O mercado de crédito sempre foi muito concentrado. Se a gente olhar algumas décadas para trás, na faixa de 90%, 80% concentrado em 5 grandes instituições, e com as fintechs a gente vê essa pulverização. Até no final do ano passado, o presidente do Banco Central já reforçou essa queda da concentração muito em função das fintechs. E como que vocês, na Gira Mais, veem isso? Como vocês têm contribuído? Vocês têm sentido alguma resistência do lado dos grandes bancos? Como é que está o cenário? Olha, a gente trabalha num conceito de Open Finance, né? Eu arrisco dizer que a gente foi a primeira operação de Open Finance do país, mas não com dados bancários, não foi Open Banking, foi Open Finance em cima de dados de Mercado Livre, que são dados de vendas, de pagamento, de estorno, de reputacional. Então, a gente tem esse DNA já de trabalhar dados, né? O dono do dado é a empresa e não a plataforma. E hoje em dia a gente está plugado ali via API em bancos, em plataformas, em meios de pagamentos. Então, a gente participa muito desse mercado. Eu acho que a gente consegue ser muito mais preciso do que os bancos, né? Os bancos, eles são muito bons em análise de dados quando os dados estão dentro de casa, mas na hora que eles precisam olhar para fora do próprio portão, eles têm muita dificuldade de enxergar como é que está seu cliente, como ele está se comportando, né? Ele acaba dependendo de comprar dados de birô, uns scores ali que não são muito relevantes, então isso acaba travando um pouco a atividade. A gente surgiu aqui para justamente, né, ter esse flow de informações de uma forma mais transparente e a gente consegue trabalhar de uma forma sem garantias reais, né? Eu chego para o meu cliente e falo, dá seus dados, que te dou um empréstimo. Aí, às vezes o cliente fala, não, eu não vou te dar meus dados. Então, infelizmente, eu não vou te oferecer um empréstimo. Se eu falasse, só me dá seus dados, eu não vou te dar nada em troca, aí eu ia estar me comportando muito mais que nem um banco do que seguindo o propósito que a gente está fazendo aqui. E engraçado, né?
até interessante, conforme a gente foi acessando o mercado de capitais, né, a gente começou a atrair alguns investidores mais sofisticados e também investidores, né, de impacto. Por quê? Porque eu estou financiando empresas que nem sempre têm acesso a crédito e estão sendo explorados pelos bancos, né? Com empréstimos muito caros, onerosos, cheios de garantias onde não precisava. Então, a gente está tentando fazer tudo de uma forma um pouco mais humana e um pouco mais inteligente. E tem dado certo. Muito bacana. E você levantou uma bola que eu acho que é legal a gente entrar um pouco mais em detalhes, o tal do Open Finance, né? Eu lembro lá para começo da pandemia que o Pix começou a ser lançado, o pessoal estava se acostumando, mas muita gente tinha receio. Ah, será que é seguro e tal? Hoje você não consegue mais viver sem Pix, né? O Open Finance está num processo similar, né? No passado começou a aparecer mais no dia a dia do brasileiro, nos aplicativos, agora fala-se cada vez mais. Mas, na sua visão, o que deve acontecer ao longo desse ano em relação ao Open Finance? Ele ficar cada vez mais forte, o próprio usuário perceber esses casos e casos, né? Pô, tem a fintech que usa o Open Finance para o bem, dá algo em troca, e tem aquele bancão que fala do Open Finance, mas é só para pegar dados. O que você vê em relação a isso? Às vezes a gente tem essa conversa com clientes, né? E ele fala, pô, mas você quer ver meus dados bancários? Eu falo, olha só, no futuro você vai ter a opção de mandar isso aqui de documentação lá para o seu banco para ele aprovar um crédito, ou você dá um opt-in ali para ele acessar as informações sozinhas por API e ele que se vire para entender os dados. É muito cômodo, né? Na verdade, a verdade é essa. Para a pessoa ou para a empresa, muito mais cômodo você deixar alguém enxergar seus dados, né? Para ter uma vantagem do que você ter que ficar correndo atrás e provando isso tudo através de outros documentos. Então, o Open Finance ele está aqui não para beneficiar os bancos, não para beneficiar a fintech, para beneficiar a empresa ou a pessoa física. E eu acho que isso vai ficar claro ao longo do tempo. Em outros lugares, né, na Europa, lá quando foi o CRV4, eu acho que era, quando começou lá o Open Bank, na Inglaterra, teve um pouco de resistência, mas era bem menos do que aqui. Por quê? Porque lá eles não estão no ambiente de fraude que nem a gente está na internet aqui, né? Digital aqui. Então, o brasileiro ele já tem um pé atrás, né? É uma questão cultural que depende, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas o brasileiro, ele é né? Na hora que ele se convencer, na hora que ele entender, eu acho que ele vai se adaptar muito rápido. Ele vai abusar do Open Finance no futuro. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida que isso daqui vai mudar completamente a dinâmica do mercado, né? Vai ser meio que assim, o pessoal vai tentar, não, olha meus dados, que eles vão saber que eu não posso fazer nada com aqueles dados. Se ele me der os dados, eu posso alimentar meus modelos, mas eu não vou poder transacionar por ele, né? Que às vezes é o medo do usuário. Então, eu sou bem positivo em relação a isso. Eu acho que a gente, né, nesse momento, quando o Open Finance estiver super abrangente, que nem o Pix é hoje, a gente vai ter os benefícios, né? Vai ter taxas, vai ter novos produtos que vão ser todos baseados em Open Finance. Então, o mercado financeiro, o mercado de crédito, nesse caso, ele vai se basear em cima do Open Finance. Tá? Hoje, o Open Finance é uma das ferramentas que alguns players do mercado já utilizam. Isso vai acabar sendo o oposto, né? O Open Finance vai ser a base para tudo que vai ser feito daqui em diante. Muito bom. E queria partir agora para uma parte mais do operacional de vocês, da Gira Mais. Temos usuários nossos que estão assistindo esse conteúdo, ouvindo o conteúdo e estão interessados em contratar a solução, contratar o crédito por meio de vocês. Como que funciona esse processo operacional? É pelo site, aplicativo? Dá um passo a passo para o pessoal terminar de assistir o conteúdo e já seguir no roteirinho. Tem algumas formas. O usuário pode vir direto no nosso site, aí tem um bot lá que vai falar com ele, fazer um profiling, né? Vai pegar um perfil dele, e aí ele passa pela questão de Open Finance para nos prover os dados e imediatamente vai ser uma proposta de crédito que pode finalizar ali. Processo extremamente rápido. Mas a gente também, a maior parte do nosso negócio é embarcada em outras plataformas digitais, tá? Então, por exemplo, se você deixa eu dar um exemplo, um dono de uma farmácia, e você utiliza a ferramenta da Lynx Pharma Pro,
que é um RP, que são acho que uns 16, 20 mil farmácias, ali vai ter uma oferta de crédito da Gira Mais. Tá? Então, clica ali, é um white label, então parece que você está na plataforma ali do RP, mas por trás é a nossa máquina fazendo análise, desembolso, cobrança. Tá? E a terceira vertical que a gente trabalha aqui, que a gente fez o lançamento de uma nova linha de produtos na Febrabantec do ano passado, né, que foi em julho, aqui em São Paulo, a gente lançou um produto chamado Toolbox, que é a nossa plataforma de Credit as a Service, onde a gente deixa bancos utilizarem as nossas ferramentas na operação de PJ deles. Isso parece meio, né, meio maluco, assim, pô, você vai dar faca para assassino? Não, não é nada disso. A gente quer que o crédito chegue para o PJ, é o nosso objetivo, né? Acabar com essa falta de oferta de crédito onde a demanda é muito grande. Então, se a gente ficar se limitando aos nossos recursos, aos nossos FDICs, a gente, né, vai conseguir atingir uma parte relativamente pequena do mercado. Mas se eu me associar aos bancos, né, o banco não deixa de financiar alguém porque ele é mau, né, ou porque ele não é bonzinho, é porque ele não entende, né, não entende aquela empresa. Mas se ele estiver usando a minha ferramenta, ele vai passar a enxergar aquela empresa com outros olhos. Então, eu vou estar possibilitando uma pequena empresa de receber um crédito que foi desenhado ali mais para aquele perfil de fato, através da minha tecnologia, usando o funding de um banco que é muito mais eficiente do que o meu hoje em dia. Então, a gente está migrando cada vez mais do início ali, né, do produto on demand que a gente, né, está procurando na internet, para esse crédito já dentro das plataformas e utilizando essa tecnologia cada vez mais para trazer outros portfólios, outros balance sheets, né, outros balanços com funding muito mais eficiente para fundear esses empréstimos para as pequenas empresas do Brasil. Muito bom. E olhando para o futuro, o que vocês imaginam para os próximos meses, esse ano de 2023, próximos anos? Vocês já têm novos projetos? O que vocês estão esperando daqui para frente? Olha, a gente está no Brasil hoje, quem acompanha o mercado de crédito sabe que a gente está num mercado bastante nervoso de crédito, né? Os bancos estão reportando, né, provisionamentos altíssimos, as fintechs não estão nem operando direito. A gente está super cuidadoso no mercado, então essa subida repentina de juros, né, depois de uma alavancagem excessiva vindo da Covid, acabou pegando o empresariado meio despreparado ali para conseguir pagar as parcelas do empréstimo. Então, os créditos baratos ficaram caros porque os juros subiu muito. E a atividade econômica está fraca, né? Então, assim, não tem muito crescimento robusto espalhado na indústria inteira. Então, na minha visão, primeiro, a gente precisa de um cenário melhor macro, né? Talvez algum incentivo de governo, mais um Pronamp, né? Tem que ter alguma ferramenta para resolver esse bolo de crédito que ficou para trás, limpando um pouco isso para esperar até a taxa de juros começar a cair lá na frente. E aí a gente entra num ciclo novo que todo mundo vai crescer. Até lá, o mercado tende a se comportar de uma forma um pouco mais defensiva, que significa potenciais consolidações, apesar de não estar sabendo de nenhuma agora eminente, pode ser que aconteça, eu acho que faz sentido. Alguns vão parar, vão trocar de produto, vão, né, voltar para os seus empregos anteriores e fazer outra coisa da vida. Então, é um momento de muita cautela, né? Ninguém vai fazer, não é um momento de fazer loucuras e crescer muito. Mas isso vai passar também, provavelmente daqui 6 meses, 12 meses, o cenário vai estar diferente. Em algum momento, todo mundo vai acelerar de novo e todo esse movimento, né, de digitalização, momento de dados, de Open Finance vai tomar cada vez mais velocidade, um mercado mais propício para isso. Muito bom. Estamos chegando já na reta final, mas antes de terminar, mais uma vez, quero te agradecer, Rodrigo. E queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos usuários, para todo mundo que nos acompanha, bem como reforçar onde que eles podem encontrar vocês no site, redes sociais, LinkedIn. Então, fique à vontade para deixar esses canais para quem nos acompanha.
Para quem quer ser nosso parceiro, né, de oferecer o crédito dentro do seu ecossistema, ou quem quiser solicitar, pode vir no nosso site, que é www.giramais.com.br. Pode acessar via Facebook, Instagram, LinkedIn também, pode me procurar pessoalmente lá, Rodrigo Cabernet, que eu encaminho ali internamente para as pessoas corretas. Se alguém tiver sugestões, né, se algum dos nossos clientes estiver assistindo a gente, vem falar comigo também, que ninguém é perfeito, a gente comete vários erros também, e a gente quer escutar todo mundo. E, como eu disse, torcendo para um mercado mais leve aqui para todo mundo, né? Para a gente conseguir voltar a crescer na velocidade que todo mundo estava, e para o Brasil sair do lugar também, porque a gente está um pouquinho amarrado aqui nessa armadilha de crédito caro que a gente se encontra no momento. Então, a palavra é positiva para frente e as coisas vão melhorar de novo. Muito bom. Também reforçar o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre a Gira Mais. Lá no site da Fincat tem a página exclusiva deles, que todos os usuários estão sempre convidados a avaliar a experiência. Inclusive, os feedbacks a gente repassa para as fintechs, para eles verem o que a comunidade está achando. Reforço, sigam as redes sociais, entrem no site para conhecer. É que nem carro, né? A gente tem que fazer aquele test drive, entender um pouco melhor o modelo, tudo para daí bater o martelo. Então, super vale a pena, porque, como o Rodrigo trouxe muito bem, a Gira Mais é uma solução que contribui muito para esse ecossistema de crédito brasileiro, para esse ecossistema de PJs, inclusive aquela questão de tangenciando a sustentabilidade financeira que a nossa economia tanto precisa. Rodrigo, muito obrigado, agradeço também a vocês que nos assistiram, fica o convite também para deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais, e a gente se vê no próximo episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Muito obrigado.